Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Abrindo o jogo, juntamente com a Palomita, que é a minha parceira dos podcasts. Palomita, você tá muito elegante. Acho que nas últimas semanas que nós gravamos, você não tava com essa roupa, não tava? Eu não troquei de blusa. O episódio anterior tá com a mesma roupa, gente. Então foram só esses dois no mesmo dia? Foram só esses dois. Foram só esses dois, né? Palomita, que episódio hoje? O convidado é um convidado de piso, é o The Rock do mercado imobiliário. The Rock do mercado. Temos Léo Santana e The Rock da Shopee Opa! hoje. Não, o The Rock da Shopee, o Léo Santana sou eu da Shopee, o The Rock é o original. o The Rock é o oficial, gente. Desculpa, perdão. Ei, e antes de anunciar, eu quero primeiro agradecer ao nosso parceiro Vivalisto. Inclusive, quem está com a gente também é parceiro Vivalisto. Só para você entender, corretor, ele vai ficar focado na venda e a Vivalisto faz toda essa parte de assessoria, te ajuda, te auxilia aí. E o melhor de tudo, sem nenhum valor fixo, mensal, entra, obviamente, aí no comissionamento. Mas, se você quer, também tem ferramenta. Se você quer CRM e site gratuito, basta você clicar aí no link que eu vou disponibilizar no podcast, sem pegadinha, não tem tempo limitado. Basta você clicar e você consegue aí essa tecnologia de forma gratuita para a tua empresa, para o teu negócio. Então, Gugu, eu ouvi dizer que é carioca. Carioca, gente fina demais, é um cara que, de verdade, eu gosto do cara. Um cara que faz um trabalho incrível aqui no mercado imobiliário, que eu sou aluno também, inclusive, antes mesmo de entrar, acho que talvez ele não sabe disso, antes mesmo de entrar, de fato, aí com marketing imobiliário, lá no tempo que eu era sócio de uma imobiliária, eu me tornei aluno dele. Então é uma honra, Augusto Braga, cara. Seja muito bem-vindo para os íntimos Braga ou Braguinha. Você sabia dessa, Augusto Braga, que eu era aluno seu antes mesmo? Estou sabendo agora, porém fiquei muito feliz. Gostou, né, cara? Impressionante, uma honra também, né? Que bom, feliz de você estar com a gente aqui no podcast Abrindo o Jogo, irmão. Pois é, demorou, mas saiu, né? Ai, Estamos aqui para abrir o jogo. Abrir o Exato. jogo. Estamos aqui para abrir o jogo, falar sobre mercado imobiliário, falar sobre, enfim, tudo que é necessário para a gente expor. Legal. Aqui, Opa, né? Quase que a olha cadeira só. vai, Então, quase o negócio, que a mesa. vocês já viram que o negócio aqui vai ser quente, o negócio aqui vai ser Exato. produtivo, inspirador. E Braga, simplesmente você é Augusto Braga. E assim, o mercado imobiliário, cara, Augusto Braga. Existe um peso muito grande, cara, da sua pessoa no mercado imobiliário. E talvez eu vou começar do meio, mas de trás para frente. Mas, cara, você consegue enxergar essa sua força no mercado imobiliário, cara? É muito interessante quando você fala sobre o peso que eu carrego, porque com isso vem muita responsabilidade. E a gente sabe que hoje a rede social, tudo que a gente desenvolve ao longo de anos, faz com que a gente tenha uma reputação, graças a Deus, muito bem vista por todos. E isso só acontece quando a gente ama o que a gente faz, quando a gente tem responsabilidade, principalmente numa época de redes sociais, onde você influencia pessoas, onde você motiva as pessoas, onde você acaba se tornando uma referência para que pessoas possam ingressar no mercado imobiliário, para que elas possam ter uma direção, um caminho. Sabemos que essa responsabilidade ela precisa estar muito alinhada com seus princípios, com seus valores. E quando a gente fala hoje do peso do meu nome, do que eu represento no mercado imobiliário, eu prezo muito por isso. Pelo respeito, pela consideração, pelo amor ao próximo, pelos meus princípios e valores e principalmente pela responsabilidade que nós temos hoje aqui no mercado. Cara, uau. E assim, transcende o mercado imobiliário, tá? Então, eu estava com quem que eu estava, gente? Eu estava com uma pessoa agora nessa semana e com a Micaele. A Micaele de Alphaville? Mica de Alphaville. Gente boníssima. E tal, que não sei o que. Eu falei, mercado imobiliário. Cara, eu conheço Augusto Braga. Eu falei, peraí, como assim? Verdade. Né? Então, assim, transcende até mesmo o mercado imobiliário. Inclusive, o Palomita fez propaganda ainda, acho que ainda faz na Chevrolet, né? A Chevrolet, eu tenho contrato com eles. Nós fazemos um trabalho maravilhoso, que por sinal estou muito feliz e realizado no Chevrolet. Eu acho que tudo que a gente vem construído tem sido fantástico e é uma parceria aí de longa data. Marca. Imagina um corretor de imóveis fazendo uma propaganda a nível nacional, televisionado do Santander. Verdade. Santander.
Santander, Santander, cara. Chevrolet, essa E máquina. outras grandes marcas, né? Irmão, que força de marca pessoal. Eu sempre falo, acho que se você já ouviu falando sobre, que hoje no mercado imobiliário não existe nenhum outro nome que tem a força de marca pessoal igual Augusto Braga. É uma marca, um negócio. Você é um negócio, irmão. Que loucura, né, cara? É loucura, né? Isso Mas, tem quanto tempo? cara, isso que eu ia falar, nem sempre foi assim, né? Quero saber como começou tudo. Basicamente, eu já até contei em alguns lugares que eu passo, mas eu comecei no mercado imobiliário, acredito que como a maioria, caindo de paraquedas, precisando de dinheiro, um bico para que você possa fazer um dinheiro e sair para escolher outra profissão. Foi assim que eu entrei, trabalhava como personal trainer Nossa. e na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, aquela vida agitada, né? E migrei para o mercado imobiliário porque eu estava muito mal financeiramente. Estava mal financeiramente porque nessa janela eu trabalhei com futebol. Não sei. Caraca, que é, engraçado, né? Do É futebol, louco não isso. sabia É, disso. porque foi uma passagem tão rápida, né? Foi ali 1 ano e meio, 2 anos, mas eu saí da educação física, fui trabalhar com futebol, envolvido com jogadores, com tudo mais. E foi um momento que eu já não trabalhava mais com educação física, eu tinha cansado, eu trabalhava 15, 16 horas por dia. Meus amigos personal trainers sabem do que eu tô falando. Cara, A tá igual nossa a Palomita rotina Começa às hoje, hein? 5 horas da manhã, né? Tá igual a insana. Palomita hoje. Que hora você saiu de casa hoje, Palomita? Tá igual a Palomita. Saí 5. E vai voltar meia-noite, né? Que trabalho escravo seu, Palomita. E aí Me tem um pagou o quê? detalhe Uma parmegiana. importante, detalhe importante na educação física. Eu passei por todos os caminhos da educação física. Sabe qual foi minha primeira atividade na profissão? Aula de natação para bebê. Ah, não, tô de brincadeira. Vou repetir, aula de natação para bebê. Eu no primeiro período já entrei em estágio na academia e eu passei aula de natação para bebê, ginástica localizada, spinning, musculação, Eu não consigo enxergar. todas as atividades eu passei. Então assim, quando eu me formei eu já estava cansado, né? Então eu fiz essa Nossa, transição estamos para o futebol e trabalhei com futebol um certo período. Só que depois dessa vida que eu tive, uma falsa vida, onde eu ganhei o dinheiro, mas gastei tudo, eu fiquei num beco sem saída. E alguns conhecidos meus, cara, por que você não trabalha no mercado imobiliário? Hoje eu trabalho numa construtora grande, estou vendendo bem. Hoje eu comprei meu apartamento com tudo que eu fiz no mercado imobiliário. Isso é 2013, né, gente? Parece há muito tempo atrás, mas praticamente há 11 anos. E eu entrei nessa aventura de uma maneira até soberba, porque eu vivia num nicho de jogador, dos meus alunos e clientes ali da orla da praia da Barra da Tijuca. Então eu entrei na profissão assim, muito soberbo e com muita vergonha de falar que eu era corretor, porque naquela época, quando eu acesso o mercado imobiliário, era como se eu tivesse, cara, descendo de nível. Então assim, cara, eu não queria que ninguém soubesse que eu estava trabalhando como corretor, porque eu tinha vergonha, eu tinha cara, que palavra feia que eu vou usar? Ranço de corretor. A imagem que eu tinha do profissional do mercado imobiliário era muito ruim. Então aquilo me trouxe um sentimento ruim também, consequentemente, de, cara, eu vou trabalhar com aquilo, mas ninguém pode saber. Fui um idiota, porque o objetivo do mercado imobiliário é você conectar as pessoas, relacionamento. Mas eu fiquei uns 2 meses assim, totalmente introspectivo, conversava com muito pouca gente, não queria que ninguém soubesse. Quando o cliente lá na Barra da Tijuca, Gustavo Rangel, entrava, acessava o stand, eu percebia que era algum conhecido meu da academia, mas eu corria muito lá para a cozinha. Porque se ele me olhasse ali, ele fala, caraca, olha o Augusto trabalhando no stand. Eu ia falar assim, cara, é o fim, né? Coisa que só na nossa cabeça existe. Eu não sabia desse lado não, irmão. É, umas coisas assim que você usa na tua vida que não servem para absolutamente nada. Eu já trabalhei em loja também, desde os 18 anos, trabalhando no Extra Natal, loja de shopping, trabalhei com 4 anos. Mas nessa época eu fiquei com essa vergonha de falar que eu era corretor. E a minha primeira venda para quebrar a cara do Augusto Braga foi quando eu parei com isso e falei, vou começar a falar para pouca gente. Vou começar a falar com um grupo aqui de amigos que eu trabalho no mercado imobiliário para ver se sai alguma coisa. Então comecei a falar, ó, estou trabalhando no mercado imobiliário de forma tímida. Se você precisar de alguma coisa para comprar ou vender, você fala comigo. Eu já estava na construtora, a minha primeira venda foi para um amigo. Caramba, se E um você desafio, hein, Gu? fizesse antes disso, né? Desafio. Eu vendi um apartamento de 350 mil reais com vista para a comunidade. 350 mil reais. Então, Augusto, você sempre trabalhou com mercado de alto padrão? Muito pelo contrário. Eu tenho cada história
Mas nessa época você estava como corretor e também como personal ou não? Você Não. já chegou, beleza, acabou o personal, acabou essa questão do futebol, é corretor. Corretor. Você se planejou financeiramente para Não. isso? Eu Não. simplesmente entrei na construtora e seja o que Deus quiser. Só que na época, né, Hugo, a gente tinha uma limitação muito grande. Parece que não é há muito tempo atrás, mas em 2013 a gente não tinha ainda um Instagram do jeito que tá. Não tinha. A gente não tinha essas ações de marketing. A gente tinha não tinha, referências. não tinha. Era o quê? Era um site e ações de rua e ligação. Então, assim, era muito restrito. Então, realmente, hoje a internet ela democratiza o acesso. Eu tenho acesso a pessoas que, se não fosse a internet, eu não conseguiria chegar. Só que na época, em 2013, isso não existia. Então era o quê? Listagem, ação de rua, plantão de vendas. Então aquilo eu não gostava de ligar, Gu. Quando passava aquela lista fria para eu ligar para 100 nomes, escutar 95 não e 3 possibilidades, eu detestava fazer aquilo. Só que não tem outra opção. Quando você entra no mercado imobiliário, você tem que vender. E a minha primeira venda foi justamente quando eu parei com esse bloqueio e comecei a falar para as pessoas que eu trabalhava no mercado imobiliário. Isso depois de com 3 quanto? meses. 3 meses. Então essa foi a tua primeira virada, assim? Foi minha primeira venda e a minha primeira virada, porque eu entendi que se eu falasse com as pessoas, eu teria a possibilidade de vender. No caso, foi um amigo meu, ou seja, estava do meu lado, era só eu falar. E aí as coisas foram começando a acontecer, mas o meu primeiro ano foi uma desgraça. Eu fiz 3 vendas em um ano. 3 vendas. Você vê como eu estava bem Você tava nessa em época? negação. É, as Você comissões, não aceita. elas tinham um prazo de aproximadamente horas para entrar e sair. E foi muito difícil, né, gente? Quando a gente tem vendas muito espaçadas, quando a gente tem uma dificuldade de vender, é complicado, porque você não se sustenta no mercado. Eu estava lá na casa da minha mãe, eu pedi alguma ajuda e tudo mais, mas eu fui quebrando a cara. Então o começo no mercado imobiliário, para resumir, foi muito complicado. Foi muito Você difícil. não estava com a Joyce nessa época? Tava, cara. Já estava com a Eu, Joyce? isso é engraçado você falar da Joyce, porque eu cheguei para ela e eu falei, Joyce, Joyce deixa, é fantástica, cara. deixa eu te explicar um negócio. Vai viver. Você falou Eu termina falei comigo para e vai ela, viver. falei para ela. Isso é Gente. muito marcante na nossa história, porque eu falei, Joyce, nesse momento eu não consigo te entregar a vida que você quer. Eu não tô com dinheiro, eu não vou conseguir passear, sair com você, eu não vou conseguir trazer momentos bons que você precisa. Você não tem a necessidade de passar uma situação ruim comigo, porque você tem a sua vida, você tem sua família, você tem suas coisas. E, cara, ela, por algum motivo, não foi embora. Ela ficou, permaneceu, então ela realmente passou por todos os momentos complicados do mercado, desse início, desses desafios de um ano sem vender. Gente, eu me lembro como se fosse hoje, numa conta no mercado, eu estava com ela, lá em Vila Velha, e eu ia para lá de ônibus, tá? Eu ia para lá de ônibus. Rio, Vila Velha. Para pensar pra gente, né, Gu? Cheguei na compra do mercado, aí deu lá o valor, sei lá, 70, 100 reais. Cara, eu não tinha onde enfiar minha cabeça, que eu não tinha como pagar a conta do mercado. Nossa, tá de brincadeira. Não tinha como. O que tu fez? Não, No ela caixa, no caixa? pagou. Ela pagava. Ela pagava, mas aquilo ali me consumia. Pro é mu- homem, né, cara? Assim, eu sei que difícil. hoje isso tá muito mais Sim, dividido, mas é difícil, cara. só que a autoestima, né, ela vai lá embaixo, a gente perde a Você fica com confiança, vergonha. entendeu? Mas ela não quis sair. Isso é muito louco falar, né? Cara, Ela não quis sair. Essa história eu não conhecia. É. Eu achava que você se planejou, você já estava financeiramente ali Não. estabilizado, né? Eu tava no negativo, cara, quando eu comecei no mercado imobiliário. Tá. Quando que nessa construtora você ficou quanto tempo? Fiquei 4 anos na construtora. 4 anos. Então, beleza. No primeiro ano não foi bem, o segundo ano já começou a ir bem. Como que foi? Você começou a ganhar dinheiro nessa construtora? Cara, o segundo ano ele foi melhor. Foi melhor. Eu nunca fui o cara de sorte de plantão. Eu era o cara que o colega da frente vendia. O Augusto pegava aquele caroço. E o colega de trás vendia para a família, para o tio, para o cunhado, para o amigo, pro conhecido. Então eu ficava sempre naquele meio, né? E a gente sabe que só quem senta no plantão tem essa percepção, né? Então eu não tive, só fiz uma venda de plantão, gente, em 4 anos de construtora. Fiz muita venda de plantão. Você era sortudo, então. Você era o cara da frente ou de trás, né? Plantão era pra mim, era muito boa. E como que tu vendia outros canais? Quais eram? Então, aí no segundo ano eu já comecei a entender mais o mercado imobiliário, eu comecei a fazer o portal imobiliário. Comecei a fazer o portal imobiliário, eu ligava mais, eu detestava ligar, mas eu ligava. Eu ligava, porque eu me lembro que eu estava lá no salão, e quando as pessoas começavam a ligar,
Um começava a agendar visita, outro começa a agendar visita, opa, eu vou ter que começar também. Então eu fui ligando e sendo empolgado pelo ambiente, né? Mas aí eu consegui fazer várias vendas de ligação, consegui fazer vendas de portal imobiliário, falava mais com as pessoas, isso foi começando a me dar mais vontade de fazer. E na época, né, gente, assim, só para trazer a realidade do mercado imobiliário no Icrua, a construtora tem diversos lançamentos em vários pontos da cidade. Todo mundo sabe disso. De A a Z, de 200 mil a 4 milhões. E na época, o que me atrapalhava era o seguinte, a gente ia lá para a Zona Norte, aí tinha lançamento na Barra, tinha lançamento na Zona Sul, aí você ia lá para o subúrbio, aí voltar. Então, assim, era muita demanda de lançamentos com públicos diferentes, empreendimentos distintos, com valores completamente diferentes. Não tinha como focar. Não tinha como. Então, eu estava num empreendimento de 200 mil, depois eu ia para o de 1 milhão, depois eu voltava para os 2. Aí você fica você é seduzido por premiação. Você senta ali no cinema, naquela época, nas apresentações. A construtora vai te pagar X. Aí você fala, cara, eu tenho que focar nesse produto. Deixa eu viver isso aqui. Aí você tem que focar nesse produto. E eu ficava de galho em galho, não conseguia ser especialista em nada, não conseguia passar segurança para o meu cliente, não conseguia falar de fluxo de pagamento, ou seja, eu era muito ruim. Só tava motivado. Só. Eu vivia de motivação. Saiu do cinema, fez aquele negócio, depois Mas, você cara, volta. até hoje tem muito disso Tem. no mercado de lançamento. Tem. Né? O que você falou, fantástico. Eu vejo que as pessoas que performam são aquelas pessoas que focam naquele empreendimento, que focam naquele nicho, cara, e isso é indiscutível. Não tem outro caminho para o sucesso, assim, né? E você virou essa chave dentro da construtora em relação a focar num produto, focar no nicho, ou só depois que saiu da construtora? Cara, eu ainda passei 2 anos. O meu primeiro ano foi ruim, muito ruim. O segundo ano foi um pouco melhor. Nesse segundo ano eu passei tudo que vocês podem imaginar. Eu fiz ação de rua no metrô, no mercado, panfleto, no ônibus, tudo que você imaginar eu passei. Meus colegas de profissão que estão aqui ouvindo, se já participaram em alguma ação comigo, vão rir. Mas eu ia lá para a Zona Norte mesmo do Rio, para vender os lançamentos lá, 280, 250, 300. Cara, e aquelas ações de rua me consumiam, porque eu detestava fazer. Era invasivo, né? Você passar, a pessoa passando, olha, tá aqui o lançamento X. Mas eu fiz muito isso, só que os meus resultados eles foram melhores diante das ações que eu tinha na época. Então consegui vender mais, aí eu comecei a entender mais sobre atendimento, sobre comportamento humano, sobre fluxo de pagamento, porque o fluxo de pagamento a gente sabe, né? Quem trabalha com lançamento, e eu fui criado dentro de uma empresa que trabalha com lançamento, o lançamento é o seguinte, você tem que mostrar para o cliente que ele tem condição de pagar. Você tem que botar a parcela dentro do bolso dele. Então, quando você entende essa área, essa parte, fica mais fácil para você guiar. Então, o segundo ano foi difícil e no terceiro ano eu comecei a conversar com o meu gerente e falar, eu não estou aguentando mais ficar indo de um lado para o outro. Você me permite trabalhar na Barra da Tijuca? O gerente naquela época, faz o que você quiser, meu amigo. Quer ficar aqui na Barra da Tijuca? Fica. Quer ir para lá? Vai. Quer ficar rodando? Roda também. E aí foi quando eu comecei a me destacar. Que aí eu comecei a focar nos lançamentos da Barra da Tijuca, eu comecei a criar estratégias específicas, eu comecei a entender mais sobre o produto, sobre o comportamento, sobre tudo que eu tinha para falar. Eu já tinha mais autoridade para poder pedir indicação, para falar com as pessoas, e aí sim as coisas começaram a caminhar. Eu sempre fui muito cuidadoso com o meu material. Desde a época lá de 2013, quando eu entrei no mercado imobiliário, eu estava ferrado, mas eu andava bem vestido, eu andava apresentável. Eu estava lascado por dentro, quebrado por dentro. Mas o meu cliente nunca percebia que eu estava mal. Nunca. Eu estava sempre do jeito ali que eu conseguia, tá com uma cara boa, atendendo com um sorriso, atendendo com vontade, com entusiasmo. E isso faz muita diferença. Não é porque você está agora em um momento ruim, que você está devendo, que você não está conseguindo performar, que você vai deixar de ser um corretor entusiasmado. Isso faz muita diferença. Você pode estar quebrado por dentro, você pode estar passando uma situação horrível. O cliente não pode saber disso. Eu sempre levei isso comigo. E até hoje. Pessoal, assim, a gente sabe, não é todo dia que a gente está bem, não é todo dia que a gente está feliz, a gente tem problema em casa. Só que quando você está na frente do cliente, você tem que mudar, virar a chave e ser um corretor entusiasmado, feliz. O primeiro contato é fundamental. Eu demorei para aprender isso, porque por vários momentos da minha carreira eu cheguei atrasado, cheguei suado, cheguei esbaforido, e a primeira impressão ela é marcante.
Se você não tem uma primeira impressão baseada no impacto que você causa para o cliente, você não tem uma segunda chance. E a gente vai se estender mais para falar de mercado de alto padrão e luxo, e principalmente nesse mercado. Você tem que controlar o seu entusiasmo, a sua vontade de poder atender, o sorriso, o olho no olho. O corretor precisa entender que aquele primeiro contato é fundamental. E na época, a gente não tinha ainda a internet, os vídeos. Então o primeiro contato era de fato o primeiro contato. O aperto de mão era o primeiro aperto de mão. Quando você recebia um cliente de portal, ele mandava por e-mail, você ligava, botava no WhatsApp e ali era o primeiro contato. Então eu aprendi. O mercado imobiliário ele é uma escola. Estamos sempre em aprendizado. Então esse começo foi muito desafiador. No terceiro ano eu consegui focar mais nos produtos da Barra. Comecei a ganhar mais autoridade, mais propriedade. As vendas começaram a acontecer de forma mais natural. E isso funcionou muito bem para mim. O meu desempenho na construtora melhorou bastante. E no quarto ano, eu já conseguia gerar os meus próprios leads. Era impressionante, gente. Eu não recebia lead bom. E não é por conta da construtora. É por, às vezes, não receber. Então, todas as minhas vendas eram feitas através das minhas próprias ações de marketing. Por quê? Eu era cuidadoso com o meu material. Eu fazia boas fotos. Eu começava a fazer bons vídeos e isso me trazia resultados, me trouxe muitos resultados ao longo desse ano. Deixa eu fazer uma pergunta para você, irmão. Você até uma pergunta um pouco polêmica aí. Cada um tem uma resposta. No início de carreira para o mercado do corretor, é interessante ele já começar nichando, ele já pegar uma fatia ali de mercado e viver aquela fatia? Ou é melhor ele sentir ali o mercado em tipologias diferentes, em lugares diferentes, para depois nichar? Pergunta excelente. Eu acho assim, o corretor ele pode já iniciar no mercado utilizando essa estratégia, principalmente quem vem de outro mercado. Por exemplo, a pessoa que já trabalha com seguro, pessoa que trabalha com carros de luxo. Então, quando ela acessa o mercado imobiliário, ela pode seguir o que ela já tem, o que ela já faz normalmente. Mas vamos supor que a pessoa está acessando, ingressando agora no mercado imobiliário e não tem qualquer tipo de experiência com venda, com absolutamente nada. Eu sugiro que ela comece e que ela entenda quais são os produtos, qual é o nicho, qual é a região que ela se identifica. Não dá para chegar agora para uma pessoa que nunca trabalhou com venda, que nunca teve acesso ao mercado imobiliário, olha, a partir de agora você só vai trabalhar esse produto. Porque a pessoa precisa conhecer. Lá atrás eu precisei passar por todos os segmentos para identificar que o mercado de alto padrão era o que eu mais queria fazer. Legal demais, cara. Palomita, o Augusto, ele é um cara completamente disciplinado. Então, o cara... O que é bodybuilder? Bodybuilder é o cara que... Bodybuilder Afinal, é o cara... ele é The Rock, ele The precisa Rock. manter essa Bodybuilder é o reputação. cara que tá todos sempre na academia? Como que é? Eu Cara, não sou bodybuilder. o bodybuilder é o atleta. É o profissional, o atleta, né? Ah, é o... Que compete. É o CBAM. Eu não sou, Cibam. eu não sou nada disso, né? Não, você é Quem um, você você pensa é uma que pessoa. Quem você pensa que é? É o Chris CBAM. Bumstead? É. O Chris Cibam? Bumstead. E Eu você, acho que não. e você por essa disciplina, amigo. Cara, o Augusto, quando eu olho pra você assim, pelo que eu sei, assim, pelo que eu vejo você um cara muito disciplinado. E quando eu vejo essa disciplina, eu vejo que se estende talvez pra parte financeira, né? Pra parte da gestão ali, pra parte da administração das vendas, também pra parte da rede social. Você é um cara diferente porque você é um cara que não trabalha a quantidade de conteúdo. Eu até falo sempre disso em relação a você. Você é um cara diferente. Você tem lá o quê? Umas 400 postagens no máximo, né? Mas você trabalha a altíssima qualidade. Então, meu irmão, é aquela foto de altíssima qualidade. É aquele story, chega até a ser chato, de altíssima qualidade, com filtro, com uma cor que é meio que padrão já sua, um pouco mais quente, enfim. De quando surgiu essa disciplina toda pelo teu trabalho, por tudo que você faz? Desde o teu começo ou um pouco mais à frente? Cara, essa disciplina, ela vem através do que eu presto para a minha saúde. Eu treino musculação, atividade esportiva e tudo mais há 25 anos, 26. Então sempre fui um cara muito disciplinado e focado no que eu faço, principalmente na atividade física. No trabalho eu passei por um momento ruim, um momento totalmente desfocado, que foi essa brecha, né? Mas quando eu trabalhava com educação física, eu era muito focado no meu trabalho, na minha profissão, na excelência que eu entregava. Tanto que eu sempre fui muito bom no que eu fiz. Só naquele momento ali que eu deslumbrei, mas quando eu entrei no mercado imobiliário, eu tive aquele primeiro ano que não foi muito bom,
Mas quando eu entendi, isso é forte que eu vou falar, porque na verdade eu comecei fazendo nutrição, depois eu fiz comunicação social, depois eu fui para educação física, da educação física eu fui no mercado imobiliário. Por que eu estou contando isso agora? Porque chegou um momento na minha vida que eu falei, cara, será que o problema está na nutrição, na comunicação social, na educação física, no futebol, ou o problema está no Augusto? Cara, o problema estava em mim. Eu não estava me esforçando e fazendo tudo que era necessário para ter resultado no mercado imobiliário. Eu poderia sair do mercado imobiliário e ir para outro lugar, eu não ia dar certo. Eu mudei a minha mentalidade. Minha mentalidade antigamente ela estava muito desalinhada com o meu propósito. Eu estava com uma mentalidade fracassada. E hoje eu falo que não existe nenhuma técnica de venda que supera uma mentalidade fracassada. Então, antes de qualquer coisa na sua vida, para uma ação, para uma mudança de emprego, de cidade, de nicho, cara, muda a tua mentalidade. E a minha mentalidade de disciplina me ajuda muito no meu trabalho, nas minhas ações de marketing, na minha vida, na minha saúde. Eu sou muito focado. Hoje eu aprendi a ser desse jeito, levar a vida dessa forma. Então, todas as minhas ações de marketing, elas prezam pela excelência. Eu sempre fui muito chato com relação a isso. É filtro mesmo até nos stories. Né? Tem vezes que a Joyce até fala assim, cara, não é possível. Eu demoro para postar, mas eu posto o negócio direito. Cara, é toque, desculpa, gente. Não, a gente tava lá virgem, é de virgem. A gente tava lá em São Ele Luís. é de A gente virgem. tava lá em São Luís, o Lençóis Maranhenses lindo, né, irmão? Lençóis Maranhenses incrível, Maravilhoso. maravilhoso. E, cara, ele fazia publicação, era música, era a volta para poder fazer o vídeo, era tudo perfeito, cara. Mas isso chega a incomodar um pouco você em relação a ultrapassar do limite, esse querer ser Chega a tudo atrapalhar? perfeito, atrapalha. Atrapalha, sim. Atrapalha. Assim, é desde o começo. É sempre bom até um limite, né? Tem vezes que eu extrapolo. Falo aqui abertamente. E assim, até a equipe, às vezes, cara, você tá viajando. Tá muito o nível de perfeccionismo muito alto. Vamos fazer o negócio. Falo, não, eu quero desse jeito. É um defeito que eu tenho e que é algo que eu estou melhorando, tá? Não tô falando que você deve fazer, que você deve repetir, porque o excesso de perfeccionismo atrapalha muito. Mas eu tô melhorando. Eu sei que eu preciso corrigir mais em alguns momentos, mas isso é da minha natureza, eu faço porque, primeiro, quando a gente fala de audiovisual, Gu, cara, eu amo audiovisual. Eu sou um videomaker praticamente. Então eu entendo, eu estudo, eu busco referências, eu trago isso de uma maneira contada, de uma forma de história, através de imagens de qualidade. Então é algo que eu prezo e isso me traz muito resultado. Eu me lembro quando eu estava lá na construtora ainda e tinha aquelas unidades de revenda, né, as unidades vazias. E eu sempre fui um cara que gostei muito de trabalhar com foto e vídeo. Desde a época do Instagram, gente, tinha um aplicativo lá em 2011 que eu ficava editando as fotos e tudo mais. E eu comprei uma câmera semi-profissional, pegava um tripé, pegava um flash, entrava nos apartamentos da construtora e fazia as fotos. Ia pro computador, 2 horas para editar, botava céu, botava isso e aquilo para subir no portal. Você conhece alguém que fazia isso? Só que, quando eu postava essas fotos no portal imobiliário, cara, eu vendia. Tem pessoas que falavam, mas peraí, esse anúncio aqui é o mesmo que está difundido aí no portal imobiliário? Eu falei, Só que eu fui caprichoso. E isso foi se aprimorando com a rede social. A gente sai do portal imobiliário, depois entramos no mundo da rede social, aí Instagram, Facebook, você começa a ter que trazer um nível de qualidade. Os vídeos começaram lá tímido, com gimbal, a gente foi praticando, foi melhorando, até chegar nesse nível de qualidade. Mas assim, eu vou dar um conselho aqui, não sejam tão perfeccionistas, não se cobrem tanto a esse ponto, porque você não pode deixar de começar. Né? E óbvio que... a vida. Porque se você está começando, você vai ter dificuldade, você vai ser repetitivo, você vai falar errado, você não vai ser a pessoa que você é. E a gente fica olhando as pessoas, né? Ah, referência é X, mas ele fala perfeito. Não, todo mundo começou. E eu sei que eu preciso melhorar isso. Acaba se tornando uma praga essa comparação, né? Caramba, olha a iluminação, olha as fotos do Augusto, né? De vez em quando eu fico olhando pra mim, Palomita, eu não tenho esse músculo, né? É isso que você compara? Desse bíceps. Mas assim... Eu te perturbo pra você treinar, viu? Perturba mesmo. Pior que ele perturba, cara. Perturba desde sempre. Desde sempre. E aí, Igor? O Augusto, eu tenho que tomar vergonha na minha cara. Eu tenho que tomar vergonha na minha cara. Augusto, quando que foi da construtora, você já foi pro alto padrão? Eu comecei já no 3º, 4º ano a trabalhar mais focado no alto padrão na construtora e depois eu saí
para abrir a minha própria empresa, trabalhar lá na Barra da Tijuca, focado no bairro planejado, que foi o meu grande momento da minha carreira que eu mais consegui. Horizontal, vertical? Vertical. Eu trabalho. Vertical. Você conhece ali no Barra Shopping a Península, né? Sim. Então eu fui morar ali e trabalhei só o bairro. Então para mim foi o grande divisor de águas. Quando a gente sabe que hoje o marketing, o grande poder do marketing é a segmentação. No nicho, eu ia falar. Quando você segmenta, você fala com o público-alvo e você vende para esse público-alvo. Então, quando eu saio da construtora, já muito mais capacitado, com mais informações, eu falei, cara, eu vou morar num bairro planejado e vou trabalhar nele. Acaba sendo mais prático, você não gasta com trânsito, deslocamento, é só, né, você trabalha ali. E eu fui muito bem sucedido nessa estratégia, porque primeiro que quando você mora no mesmo local do seu cliente, você fala de igual para igual. Você entende toda a logística do bairro, tudo que está acontecendo. Então eu era um profissional naquela época que entendia muito. Eu fui estudando cada vez mais. Eu conversava com os proprietários. Eu vivia entrando nos apartamentos, então eu sabia tudo. Preço, valorização, os lançamentos, quem era o vizinho, quem não era, quais eram as construtoras, quem tinha mais potencial, os futuros, tudo. Se tornar muito mais eficiente. Tudo. Então, Muito assim, mais. a gente sabe que hoje, né, Gu, um cliente, um corretor, ele atende 10 clientes simultâneos, às vezes no mesmo imóvel. Só que o meu grande diferencial na época era saber muito. Ou seja, o cliente parava na minha mão, eu tinha resposta para absolutamente tudo. Cara, que massa. Caraca, irmão. ele é a prova de que atirar pra tudo quanto é lado não é. Não é. Não é. Eu demorei para Fala, perceber. Às vezes, né, você acha que a maior área, a maior, se eu for pra sul, a leste, oeste. E não é. Não é. Quanto mais você foi focado em uma coisa específica, você. E te digo mais, dentro do bairro planejado, são 28 condomínios, 65 prédios. Eu lembro até hoje. Oi. População mais ou menos de 30 mil pessoas. Então, assim, para pensar, alguém trabalhar num bairro com 30 mil pessoas. E te digo mais, dentro do bairro eu comecei a segmentar os prédios que eu trabalhava. Eu comecei trabalhando tudo, depois eu fui começando a definir quais eram os prédios. No final das contas, eu trabalhava 6 prédios. Lixou ainda mais, né? Lixei ainda mais. E tem corretores, pessoal, que estão aqui escutando, que nós conhecemos através do mercado imobiliário, que trabalham em um prédio. Que atendeu uma família. Um condomínio. Então é um nicho do nicho do nicho. Então hoje, se você me perguntar, Augusto, qual a melhor estratégia é nichar? Ah, mas o corretor autônomo. Nicha. A imobiliária, você pode ter dentro da imobiliária vários setores específicos. O pessoal do alto padrão, o pessoal do médio padrão, o pessoal do lançamento. Porque você dá para esses corretores capacitação e uma maneira deles conseguirem ter melhores resultados. É o que eu acredito, o que funciona para mim e o que eu fiz, tá? Tem uma imobiliária chamada Edmundo Imóveis de Guarujá. Ela trabalha há 28 anos no mercado imobiliário e nesses 28 anos ela nunca vendeu fora ao condomínio Jardim Acapulco. Olha isso. Ela vive, respira, mora dentro do condomínio, tem imobiliária, tem corretores só dentro de um condomínio, né? E assim, para ela é exatamente o negócio dela, é o condomínio. Então, Exato. é gente que compra e depois coloca à venda e depois teve casos que ela já vendeu 3 vezes ali dentro do condomínio, né? Então olha o poder ali, de fato, do nicho. E Augusto, amigo, beleza, quando que foi a virada, tá? 2 perguntas em uma. Você foi muito conhecido pelo horizontal. Eu te conheci, você estava trabalhando com casas e vambora, Barra da Tijuca. Esse horizontal, ele veio após essa força do Instagram, ou o Instagram ele veio primeiro nos prédios, nos apartamentos, para depois você migrar aí pro horizontal? Depois de 3 anos trabalhando nesse bairro planejado e com a internet avançando cada vez mais recursos de vídeo, de tudo mais, porque o Instagram ele começou a se desenvolver 2017, de 2016 para 2017, a gente começou a utilizar essa ferramenta mais focada no trabalho. Nós começamos a entender que o Instagram poderia ser uma baita ferramenta de venda. O Facebook já fazia isso, só que o Instagram começou a ganhar força nesse sentido também. E aí eu comecei a produzir os vídeos de uma forma muito amadora, gravando. E eu fui começando a produzir, sempre fui muito bem sucedido nessas estratégias de vídeo. E chegou no momento lá para o 3º ano que eu já estava no bairro planejado, Gustavo, eu recebia muita indicação. Eu já não estava naquela correria de ter que postar muita coisa. E eu falei, cara, eu preciso agora ter um novo desafio. Cara, e quando eu olhava as casas da Barra da Tijuca, eu falei, cara, eu preciso trabalhar essas casas, eu preciso gravar vídeo nessas casas, porque querendo ou não, gente, o vídeo de apartamento, ele chama atenção, mas o vídeo de uma casa chama muito mais. Muito mais. Eu falei, cara, eu quero começar a trabalhar a casa.
foi o momento que eu comecei a pensar assim, cara, será que não vale a pena mudar agora para esse cenário de casa, trabalhar casas com valores mais altos? Porque eu tinha uma limitação ali. Batia no máximo 4 milhões de reais. E as casas eram 5, 8, 10, 15, aqueles valores atrativos. Eu falei, eu quero trabalhar isso agora. E eu não tinha como chegar nesses construtores, porque eu não tinha cliente de casa. Eu vivia num mundo muito fechado. Eu falei, cara, o que eu preciso fazer para começar a ter acesso a essas casas? Telefone, modo raiz. Liguei para alguns construtores, prazer, meu nome é Augusto Braga, trabalho aqui no mercado de alto padrão da Barra da Tijuca. Será que eu posso conhecer a sua casa? Eu sei que ela está em construção, ou sei que ela já está pronta. Será que eu posso conhecer para trabalhar a casa? Eu recebi ali uns 5 não te conheço, não sei o que é. Mas eu recebi alguns sim. E aí eu comecei a entrar nos condomínios, conhecer, frequentar. Tinha um rapaz lá varrendo a casa. Eu falei, opa, tudo bom, cara? Meu nome é Augusto, trabalho aqui. Você sabe se essa casa aí tá à venda? Gente, só quem trabalha no mercado imobiliário raiz sabe o que eu tô falando. Porta a porta. Porta a porta. Você viu uma brecha ali de alguém em frente à casa, você já pega o telefone. Que maneiro, cara. Aquela vontade, aquela gana de aquela captar imóvel, e o vambora. Rio com calor de 50 graus ali na casa. Aí eu começava a fazer vídeo da casa. Foi aí que foi muito dessa virada, né? Porque o impacto dos vídeos de casa foi muito mais forte do que o impacto de apartamento. Isso foi 2017, 2018? Isso foi para 2019. 2019, pouco tempo. 2019 para 2020, foi um pouco antes da pandemia. Caramba, que legal, cara. Foi 2018 para 2019, quase assim. E aí eu comecei a produzir conteúdo de casa, aí os vídeos começaram a rodar mais, o Instagram começou a estar mais atualizado, o Reels adotado, engajado. Aí eu comecei a fazer aqueles formatos de vídeo, conhecendo a casa, entrando, acessando, fiz o canal do YouTube. Eu acho que naquela época nem era o Reel, acho que naquela época era cenas, se eu não me engano, acho que era. não tinha, acho que era só vídeo, GTV. IGTV, cara, louco, né? Aqui é da época do MSN, você é da época antes do MSN, o quê? ICQ. ICQ, tu é da época do todo ICQ? mundo aqui é da época do ICQ. Eu não sou, não. Não é o quê, rapaz? Eu tenho 31. Acho que é porque meus irmãos são mais velhos, mas eu vi. Eu sou da época do MSN que vibrava quando a pessoa colocava lá a atenção, chamava da barraca. Eu sou da época da internet que ficava culpado o telefone, aquele velho assim, né? Sim. Que o pai e a mãe brigavam, sai da internet! Depois da meia-noite. Depois da meia-noite. Daí não pagava, lembra? Você é da época daquele computadorzão brancão, não, né? Qual? Aquele caixote, não. Você tá falando que eu tenho 50, 60 anos agora. Mas tô brincando, assim, o Instagram ele começou a entregar mais. O Facebook ele cumpria muito esse papel. Hoje o Facebook ele praticamente não tem mais essa função. Tá? Porque são dois formatos diferentes. Pois é, cara, o YouTube eu tô com uma saudade de fazer, tem um ano. Fazia pra caramba conteúdo. Fazia muito. O YouTube me deu uma visibilidade, gente. Acho que o YouTube junto com o Instagram realmente me catapultou para um momento incrível. Porque eu comecei a apresentar as casas, o pessoal começou a gostar. Era uma cobrança muito grande, né? Porque apresentar a casa, e do jeito que eu sou chato e perfeccionismo, eu perguntava pro cara, mas é feito de que isso aqui? Qual é esse material? Eu não conseguia apresentar a casa se eu não tivesse pelo menos as informações. Você não conseguia fazer aquele negócio, essa sala aqui é linda, nada disso, era profundo. Eu tentava fazer algo mais, mais profundo, sabe? Apesar de no começo não ter a propriedade para falar, mas eu tentava falar e tudo mais. E esse momento foi muito importante, porque eu ganhei visibilidade. Aí a internet vai te jogando para todos os cantos do Brasil, né? E aí foi, os vídeos renderam muito bem. Aí teve a entrada também do Casimiro, que começou a reagir aos vídeos. Isso foi pandemia? Isso foi na pandemia. Casimiro. Isso foi na pandemia. Sério? Tô te falando que eu não tô... A gente não tá brincando você aqui. Não traz qualquer um aqui, Gustavo. Você tá de brincadeira, né? Tô trazendo, pô. Mas isso é louco, né? Porque, na verdade, quando ele começou a reagir, ele também não era grande. Ele estava com 200 mil inscritos no canal. Mentira. Ele já fazia o stream dele, né, que era muito forte. O público dele, mas ele não era tão grande assim. E aí ele começou a reagir, eu entrei no primeiro momento no desespero. Eu falei, cara, e agora? Como é que vai embolar meu público de envolvimento? Tá tudo redondinho aqui, né? Os vídeos de casa, apresentação, tráfego pago, Instagram, Facebook, tudo rodando. De uma hora para outra entra uma avalanche de adolescentes. Eu falei, cara, o que eu vou fazer agora, cara? Como é que vai embolar tudo? Aí eu fiquei meio desesperado, eu falei, cara, deixa pra lá, né? Visibilidade. Aí a gente trocou a ideia, foi bem bacana, a gente conversou ali, aí foi. E aí eu nunca imaginei, gente, que adolescente ia gostar de ver apresentação de casa de luxo. Você consegue processar isso? Cara, que louco. Que hoje é um baita entretenimento, todo mundo gosta de assistir. Na televisão de casa. Exatamente. De casa. Isso foi foi muito disruptivo naquele momento, né? Porque ninguém assistia. Todo mundo via, mas ninguém assistia. Então aquilo começou a rodar.
a proporção do YouTube foi grande, aí o Instagram também foi acontecendo e, enfim, as coisas começaram a fluir de um jeito bem interessante. Cara, e você enxerga, então, a gente estava falando até nos bastidores aqui sobre a criação de conteúdo e tudo mais, né? Hoje você empenha uma energia ali na criação de conteúdo Sim. Digital, acho que principalmente Instagram agora, né? YouTube era mais forte, agora deu uma parada, você falou que está 1 ano. E o que representa a criação de conteúdo para o seu negócio? Eu sei que é importante, beleza, mas hoje é aquela ferramenta fundamental, é aquela que você fala assim, poxa, é algo que eu não posso parar de fazer. É algo É que eu não isso. posso parar de fazer. A criação de conteúdo hoje, ela traz algo muito importante, né? Assim, tanto para a audiência, para o meu cliente final, a informação, o conteúdo de fato que eu trabalho. Eu sou corretor de imóvel, então eu preciso ter o meu portfólio, os meus imóveis, eu preciso também trazer uma informação, uma vez que eu sou mentor de corretor de imóveis. Inclusive isso aconteceu de 2021, metade de 2021 para cá, né? Porque eu não tinha tempo, gente. Eu sempre recebia muitas mensagens de corretores de imóveis. Cara, como é que você faz isso? Como é que você faz esses vídeos? Só que eu não tinha tempo, gente. Assim, quando você está no auge do mercado imobiliário, atendendo cliente, indicação pra caramba, você não tem tempo para nada. Ainda mais com a quantidade de produção de conteúdo que eu tinha para fazer. E aí em 2021, depois de tanto que o pessoal falou, cara, abre um curso. Eu falei, cara, não sei, não quero, não tenho tempo, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou atender Eu fui cliente? aluno antes de entrar no marketing, eu fui aluno de uma comunidade sua. Foi. Se eu não me engano, uma comunidade que era Facebook. Era Né? muito doido isso, né? Ah, você não sabia dessa. É. Eu era sócio de uma imobiliária. Eu não estava como marketing imobiliário ainda. Eu era sócio, eu falei, cara, vou comprar. Eu tinha você como referência na época no digital e o Ricardo Martins. Eram 2 pessoas assim, porque eu não conhecia ninguém assim do mercado imobiliário. Porque eu comecei em 2014 como vendedor, fiquei um tempo parado aí fora do mercado imobiliário. E quando eu retomei, que foi pós-pandemia, eu falei, cara, deixa eu olhar o mercado imobiliário, Eu já estava como marqueteiro desde 2018, mas não era para o mercado imobiliário. Eu falei assim, cara, peraí, deixa eu ver quem está fazendo um trabalho bacana. E todo mundo falou, cara, Augusto Braga, Ricardo Martins. Foi a primeira pessoa que eu comprei. Eu lembro de 2 pessoas que eu comprei, amigo, curso. Eu lembro, você foi o primeiro, e o André de Fotos, do Rio de Janeiro também. Foi. O André, A acho gente já que fez alguns vídeos juntos. Cara, o André foi um camarada que eu comprei um curso de fotos. Foi vocês 2 que eu comprei um treinamento. Pra mim De foi muito frente com o importante. seguidor raiz. Não, pra mim foi muito importante para entender como que estava o mercado imobiliário e principalmente como estava essa força digital do mercado, cara. Então assim, e agora dentro desse teu momento atual, ô Braga, agora falando do teu momento atual, você é um educador, tá? Inclusive, você tem um treinamento que é o The Movement The Brasil. Movement É Brasil. o Abetur. Era o Ensina Abetur. ele. Acertei, Braga. eu acertei. The Movement The Brasil. Movement. The Movement, não? The Movement, fala. The Movement Brasil. Ah, olha, tem nome de programa gringo. Caraca, eu sempre falei The Movement Brasil, cara. The Movement The Movement Brazil. Brasil. Poder do movimento. In today's episode of The Movement Brazil. É. Caramba. Ela vai ser a host. Você tem como imitar alguém, tipo... Sabe aquelas pessoas que começam a falar, tem uma tradução assim? Como que faz aí? Faz um negócio diferente. Faz uma Faz apresentação. uma Uma apresentação, dublagem. uma dublagem. O Augusto, e hoje você é um educador no mercado, você é um corretor de imóveis. Eu queria entender, primeiro, o que você enxerga do mercado imobiliário? O que você enxerga de cenário geral assim do mercado imobiliário? A gente está passando por um momento, passou a pandemia, que foi ali tirar pedido, foi muito bom para muita gente, assim, quando eu digo muito bom comercialmente falando, mas claro que para a sociedade não foi tão legal. Mas como que você enxerga hoje o mercado atualmente? O mercado imobiliário ele traz tanta oportunidade, ele é tão rico em oportunidades que quem souber aproveitar sempre terá resultado. O que eu vejo hoje do mercado imobiliário é que nós temos muitas possibilidades, muitas oportunidades, mas falta capacitação, mas falta preparo, falta cuidado, falta conhecimento. E trabalhando como mentor, e você também faz isso muito bem, a gente percebe diversas deficiências no processo de construção de uma imagem de corretor, de um atendimento do corretor. Eu já trabalhando com isso desde 2021, vai fazer 3 anos, eu consigo perceber que, cara, o mercado ele é muito próspero, mas as pessoas precisam se capacitar.
A impressão que às vezes eu tenho é que os profissionais não encaram a profissão do jeito que devem ser encarados. Talvez como Augusto, lá de 2013, começou, achando que é um negócio passageiro, ou que é um plano B, ou que é um bico. O mercado imobiliário não permite que você pense dessa forma. Você tem que estudar, você tem que se capacitar, você tem que conversar com pessoas, você tem que se dedicar a conhecer o produto, entender sobre técnica de venda. Você tem que entender sobre técnica de venda. A venda é um processo. Como é que é o caminho para você sair de uma negociação e chegar para um fechamento? Como é que é a abordagem que você precisa ter para falar com o cliente, utilizando palavras persuasivas para conduzir o cliente, ouvir mais do que falar? Então você precisa se capacitar. E hoje, eu percebo que muita gente não estuda. Então acha que vai sentar no stand, acha que vai sentar na frente do computador da imobiliária e os leads vão cair do céu. O período de pandemia foi extremamente atípico. A gente não terá, pelo menos eu acredito, não teremos algo parecido. As pessoas tiravam pedido. Muitas das vezes, no período da pandemia, às vezes eu nem precisava fazer muita coisa, gente. Era simplesmente uma vontade, casas que estavam encalhadas, apartamentos que não vendiam, lançamentos, você não precisava fazer muita Cliente coisa. desesperado querendo colocar o Exato. imóvel à venda Fila barato. de espera, leilão pelo imóvel. O mercado imobiliário, Palomita, foi assim, o momento que mais se fez grana. Enriqueceu muita gente na Exato. pandemia, porque foi um momento muito confuso, né? Então a galera colocava o imóvel à venda e desesperado, e daí quem tinha grana, quem tem grana Então, em qualquer... enriqueceu de um lado e A do outro lado. crise, quem tem grana faz mais de grana. Sempre. Né? Sempre. Então essa galera via oportunidade, deixa eu comprar, Nossa, deixa eu lógico. comprar, deixa eu comprar. Passou o boom, os imóveis lá em cima. Olha o que aconteceu com o próprio Barra da Tijuca, Alphaville, São Paulo, metro quadrado. Loucura. Loucura, loucura. Mas qual que é o maior erro que você enxerga hoje no mercado assim, quando o assunto é educação? Corretor de imóveis, qual que é a maior dificuldade, o maior erro que tu enxerga aí? Acho que é a falta de preparo e a falta de busca por conhecimento. Porque se a gente voltar no tempo, há 10 anos atrás, cara, eu quebrava a cabeça para ter acesso a informações. Técnicas de venda, tudo que eu falei anteriormente sobre técnicas, estratégias, relacionamento com o cliente, negociação, fechamento, era tudo muito difícil, de difícil acesso. Tinha os livros na época, mas eu não era uma pessoa que lia muitos livros, isso é um defeito que eu tinha na época. Hoje eu leio muitos livros, isso me ajuda demais, mas a informação era muito mais restrita, principalmente porque naquela época as pessoas não se abriam, você era concorrente, você ainda é concorrente, né? Mas na construtora você tinha 2, 3 pessoas que você tinha relacionamento, a outra grande parte não se abria para falar. O que você faz para vender também? A pessoa não falava. Então hoje, mudando completamente o cenário, tem muita informação disponível hoje para todo mundo, conteúdo gratuito, conteúdo de valor, para que você possa estudar, se capacitar, para que você possa evoluir na tua profissão. E hoje as pessoas simplesmente ignoram ou acabam consumindo conteúdo demais. Então o excesso de informação cria confusão. A falta de conteúdo é um problema e o excesso também. Só que o corretor de imóvel, se ele quer realmente ter sucesso, ele precisa estudar e se dedicar. Sabe, a questão do atendimento hoje é, para mim, uma das maiores deficiências do mercado imobiliário. Como tem pessoas e profissionais que não sabem atender cliente, que não conseguem converter o cliente. Não é a quantidade de clientes que você atende, e sim a qualidade do atendimento que você faz. Hoje mesmo eu postei uma frase: se você tem clientes que te indicam, parabéns, você faz parte da minoria. Quantos corretores hoje têm clientes de indicação? Que indicam, que através do seu trabalho feito com excelência, que você mostrou tudo que tinha de melhor, você entregou o seu melhor, eles indicam familiares, amigos, conhecidos. É uma minoria, porque as pessoas simplesmente acham que vão atender todo mundo de forma igual, todo cliente é igual, você está vendendo, parece que um pedaço de papel e não um apartamento, os corretores não perguntam os desejos, as necessidades, não entendem o que o cliente deseja, e isso cria um processo ruim. Porque os clientes são mal atendidos. Aí o cliente que já foi mal atendido no próximo atendimento, ele já vai cheio de problema na cabeça. Então acho que a falta de capacitação, principalmente nessa etapa, é muito grande. É o que você falou, Gu, que você mandou mensagem para um monte de... Quando eu quis
Pra ver a alugar lá o sala lá. escritório, é verdade. E exatamente, adianta cara. ter Na o prática a gente tem um melhor problema. anúncio? Eu falo sempre, o Braga, que o maior erro é a falta de atenção. E acaba entrando nessa questão do preparo. A falta de atenção em tudo. A falta de atenção no cuidado com o lead ali, no atendimento, no primeiro atendimento ali. Quando vai postar alguma coisa no Instagram, no portal. Normalmente a galera reclama de portal. Quando a gente vai ver a publicação, a foto principal de uma casa de 5 milhões é uma mesa na área externa, 9 fotos, sem vergonha as fotos e 3 linhas na descrição. Mas continua falando mal do quê? Do portal. Exato. Continua A falando mal. falta de cuidado e capricho que É me muito mata. mais fácil terceirizar a culpa, né? Me mata. Mas, ao mesmo tempo, também é um pensamento muito imediatista, né? Tipo, a pessoa pensa no seguinte, peraí, eu quero agora, eu já quero ter o resultado agora. E não pensa nessa construção. Ô, Braga, eu já fui 3 vezes no teu treinamento, né? Mas 2 eu vezes vou até te interromper. Isso é legal de você falar, porque hoje a gente vive uma geração ansiosa, Imediatista. e tudo é o resultado para ontem. Os vídeos de 15 segundos, essa É. coisa de 1 minuto e meio, as pessoas estão muito aceleradas. Então a geração que nós temos hoje, principalmente a nossa geração, ela está ficando cada vez mais, tanto que o Brasil é um dos campeões, aí se não é o primeiro que lideram as estatísticas tristes de depressão e ansiedade. Então o corretor hoje, ele quer fazer um vídeo e ele acha que através desse vídeo, no dia seguinte, ele vai ter cliente para fechar. E aí se o vídeo não viraliza, ele não presta mais. Aí o cliente hoje faz uma ação de marketing, gastou R$200, não, peraí, essa ação não tá boa não. Cara, gente, eu já passei por tanta coisa no mercado imobiliário que as coisas não acontecem do dia para a noite, não. Não vai acontecer, principalmente na internet. Hoje você está competindo com um universo de pessoas. A atenção da pessoa hoje está muito difícil de você conseguir atrair. Então, essa falta de preparo, de capacitação, de capricho, o corretor hoje não está fazendo o básico, Gu. A gente sabe disso. Não tá, cara. O corretor hoje ele quer buscar várias informações, mas ele não responde o cliente. Ele não sabe conversar no WhatsApp. Ele não consegue passar as informações quando o cliente pergunta no atendimento. E aí vai falar que é culpa daquilo, da política, disso e Não aquilo. faz o básico e quer o Quem extraordinário. está fazendo o básico bem feito está vendendo. Não faz. Cara, e isso é muito louco. Isso é muito louco, porque, cara, para poder encerrar, eu quero ouvir também a questão do Abitur. Eu recebi, a gente trabalha com educação e algumas vezes a gente é um pouco apedrejado, né? Verdade. Tal, vendedor de curso e tudo mais. Mas a gente acaba colocando nosso propósito acima de qualquer coisa. E, meu amigo, é transformador para quem realmente vive, né? Mas teve uma situação de um aluno que ele chegou para mim, ele mandou um texto para minha equipe falando o seguinte: olha, a gente tem um produto lá, ele falou, conteúdo muito raso, não gostei, muito ruim e tal, e que não sei o que, fraco. E eu fiz questão de ouvi-lo. O que eu fiz? Eu falei, poxa, se ele tá me dando esse feedback, vamos entender o que tá acontecendo, né? Eu fiz questão de fazer uma sessão de consultoria com ele. Eu falei, vamos fazer uma consultoria, corretor de Praia Grande. E ele falou, não, é porque tráfego pago, é porque disso, e eu anotando, né? Eu anotando tudo. Que não sei o que e tal. E eu começava a fazer perguntas para ele. Olha, no teu modelo de negócio hoje você usa um CRM? Não, a gente não usa um CRM. Beleza. Daí ele falou assim, tráfego. Daí eu perguntei sobre o tráfego pago. Ele falou, não, tráfego pago, que não sei o quê. Daí eu falei o seguinte, você tem como me mandar os conteúdos, os teus criativos? Deixa eu entrar aqui na biblioteca de anúncios para poder ver os seus anúncios. Não, a gente não tem nenhum anúncio ativo. Olha só. Daí ele falou de YouTube, daí eu falei o seguinte, como que você trabalha o YouTube? Não, trabalho shorts. Eu falei, mas por que você não trabalha vídeos longos e tudo mais? Não, porque o meu cliente não gosta de vídeo longo. Daí eu falei assim, mas de onde você tirou isso? Não, já perguntei pro meu cliente. Então vai se... Não, daí beleza. merda, como diria o... Daí beleza, daí eu falei assim, e onde você trabalha? Como que você consegue clientes e tudo mais? Não, tô trabalhando no Instagram e que não sei o quê. Daí eu fui olhar o Instagram dele, 0, o Augusto Braga, 0 o que eu ensino. E ele falou que tudo errado, irmão. A gente trabalha com isso, a gente sabe, né? Sim. Tudo errado. Tipo, no mês ele fez 3 publicações. Tá consistente, né? Tá usando uma estratégia slow content. Slow content. Né? Daí eu falei assim pra ele. Daí no final eu fui passando as coisas pra ele. Eu tive paciência com ele, sabe? Enfim. Daí eu falei pra ele, depois eu fiquei analisando, eu reuni o meu time, né? Que tem coisas que a gente, de fato, a gente tem que desconsiderar, enfim, a gente tem que fazer o nosso papel. Mas eu reuni meu time e falei exatamente uma coisa. As pessoas estão querendo, cara, o avançado sem fazer o básico. E pode ser uma coisa muito clichê na vida. Pode ser muito clichê na vida.
mas as pessoas estão vivendo assim. Eu estava com uma dona de imobiliária que estava tendo ali, levando à falência imobiliária por falta de liderança dela. E eu marquei um encontro com ela, ela te contratou, ela falou, Gustavo, nessa data eu não posso porque eu vou fazer um curso, sabe de quê? De oratória. Daí eu falei com ela o seguinte, poxa, mulher, você vai fazer um curso de oratória e a tua imobiliária está se acabando por causa da falta de liderança, e você sabe. Por que, ao invés de você fazer o curso de oratória, você não faz o curso de liderança, o treinamento de liderança? Então as pessoas estão confusas, cara. As pessoas não sabem muito o que quer. É como você falou sobre a questão de depressão, infelizmente, ansiedade. As pessoas estão um pouco doentes. Então, Elas não estão com a mente clara, sabe? E às vezes, amigo, parece que a gente tá errado, a galera tá certa. Porque é tanta coisa assim esquisita em relação à abordagem, em relação à ligação e tal, que a gente fica, pô, a educação é a solução, amigo. A educação é a solução. E eu participei 3 vezes do Abertur e eu fui o cara sempre ali, Verdade. anotando muita coisa, tirando foto. Quando você fala no treinamento de fazer boas perguntas para o cliente proprietário, matar as objeções, perguntas ali, cara, que eu particularmente eu nunca vi ninguém entregando em treinamento. E pergunta que quando a gente traz assim para a realidade, a gente fala, cara, por que a gente não faz esse tipo de pergunta? Por que a gente não tem esse tipo de comportamento? Então, assim, eu queria que você desse aí esse recado final, mas antes falasse um pouco sobre o Abertur, não, agora o The Movement. The Movement The Brasil. Movement Brasil. Brasil. Tá? O que é o The Movement Brasil? Quando que terá o próximo? Fala pra galera aí. Bom, cara, o evento ele nasceu com essa proposta de ser um treinamento. Passar um pouco de tudo que eu vivi no mercado imobiliário, de tudo que eu fiz de certo, de tudo que eu fiz de errado, de tudo que eu aprendo, de tudo que eu vivencio. Então, quando a gente fala de educação, o que eu vejo hoje é que não é para qualquer um, tanto que tem várias pessoas que se aventuram e não permanecem. Você tem que saber se você é didático, se a pessoa que está do outro lado entende a sua mensagem, se você é capaz de passar esse conteúdo, se você tem experiência, não é ser especialista com 2 meses de mercado imobiliário. O que a gente consegue acompanhar hoje é que tem pessoas que entram no mercado imobiliário, fez uma venda de 2 milhões, já posso ensinar. Já sou capaz de ensinar. Mas o que você viveu? Qual foi a sua jornada no mercado imobiliário? O ensino é algo maravilhoso, porque você transforma a vida de alguém. Hoje, quando eu recebo um depoimento de um aluno, e você também deve receber, cara, é uma alegria igual a um depoimento de um cliente. Quando você escuta o Gu, cara, obrigado, porque através do seu conhecimento, através do seu evento, eu mudei a minha vida, estou vendendo mais, estou tendo mais tempo com a minha família, estou trabalhando de uma forma mais inteligente e eficiente. Então, a educação bem feita, com estratégia e com responsabilidade, ela traz isso, esse benefício. E, consequentemente, a gente está fazendo a nossa parte, né? De construir profissionais mais capacitados, mais inteligentes. Hoje, boa parte dos meus alunos, modéstia à parte, são grandes referências nas suas regiões, executam o seu trabalho com muita maestria. O evento ele nasceu com essa proposta, de não simplesmente trazer algo superficial, mas trazer algo com profundidade. Você sabe que vocês acompanharam no podcast aqui, que eu sou chato, perfeccionista. Eu falei, eu preciso fazer um evento que a pessoa saia do dia, do treinamento, e no dia seguinte ela já consiga colocar em prática. Então eu peguei toda a minha experiência de vivência mesmo, de atendimento ao cliente, de negociação, de fechamento, de vendas perdidas, de vendas concluídas, de não, de sim, para trazer dentro do treinamento e comprimir isso num dia. Começou com a Abertur, né? Aí eu falei, cara, tá parecendo o nome de agência de viagem, né? Eu ia falar. Eu falei, qual o pacote para Orlando? Né? Aí a gente remodelou a marca com o nosso time maravilhoso, espetacular, que entendeu que pela minha característica, que é o movimento, o poder do movimento, que é que você, através do movimento, você muda a tua vida, você muda a dinâmica, você cuida da sua saúde. A gente trouxe isso e nasceu o The Movement Brasil. Um evento que tem um treinamento que tem como característica capacitar. Cara, treinar. E é exatamente diferente. Assim, eu também tenho um evento aberto que você já participou. O meu evento ele acaba trazendo muitos palestrantes. Acaba sendo um evento diferente. O teu é um treinamento. Tem ali, se eu não me engano, vamos ver se eu sou bom aluno, tá? Você fala sobre atendimento,
você fala sobre negociação e você fala sobre posicionamento. São os 3 pilares, 3 pilares. principais, acertei? 3 pilares, certíssimo. isso? O cara não tem como errar. Meu amigo, Nerdão, como errar. O Gustavo é Não tem seguidor raiz. Não eu tem. sou, cara. Eu Nerdão. sou uma E o pessoa Gustavo que busca estava, aprender, cara. foi presente em todos os Eu fui, eventos. eu fui, E não só na teoria, na prática É, também. e ele tem uma vantagem, porque ele é humilde o suficiente para sentar e aprender. sempre. Todas as vezes que eu tô com ele, eu sento e aprendo. Porque hoje a gente vive num mundo tão superficial que, inclusive dentro do nosso mercado, tem pessoas que se acham acima do bem e do mal. Se você não tiver essa humildade de sentar, aprender, conversar, o que você está fazendo, o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar, cara, você é simplesmente mais um no mercado. Cara, total. Então total. tem que ter humildade, não se emociona por conta de uma venda, não se Verdade. emociona por causa de uma viralização, por causa de seguidores, porque nós batalhamos tanto para chegar num nível hoje no nosso mercado que nós somos reconhecidos pelos nossos clientes. Quando eu fiz o comercial do Santander, diversos clientes me ligaram, caraca, que bacana. Gente dos Estados Unidos, do México, da Europa, do Brasil, todo mundo me ligando, parabéns, Rodou cara. Um mês? Rodou bem, cara. Rodou um mês. Um mês, Rodou. não foi? Então, assim, foi um dos melhores momentos da minha carreira. Porque para quem tinha vergonha ter um comercial e eu acredito que o Augusto Braga ele abriu uma porta para todo mundo, sabe? Para mostrar para o corretor de imóvel que nós sim temos possibilidades. Como eu sempre acompanhei o mercado imobiliário americano, eu falei, que inveja desses corretores. Os caras são, né? É. Posso falar a palavra? Os caras são daquele jeito. Eu falei, cara, os caras são muito bons, estão sempre em seriado, filme. E eu queria trazer isso. Então, se a gente batalhou tanto para chegar até aqui, para ser reconhecido pelos nossos clientes, não vai ser você, corretor de imóvel, que vai ficar com ego, né? Total. Só porque tem X seguidores, porque é isso, não. Humildade, conversa com o seu colega, faça relacionamento dentro do mercado imobiliário. Antes de você pensar e sair para fazer isso, porque o cara é famoso, cara, faz relacionamento dentro do mercado, com seus colegas de profissão, com os diretores, com incorporadores, com pessoas que fazem parte do mercado imobiliário e que você vai ter possibilidade de aumentar ainda mais o seu faturamento, com informações privilegiadas, com informações importantes. Então, eu acredito que hoje o meu treinamento ele traz muito disso. Ele é um tiro de alerta para profissionais que estão no mercado de 6 meses a 20 anos. Uau. O que eu mais vejo isso lá, você acompanhou, que eu acho isso muito bacana, porque nós recebemos alunos de 19 anos. Gente, você já parou para pensar um menino de 19 anos chegando pro pai e pra mãe falando que quer ser corretor? Pô, o Filipinho, eu conheci Sim. o Filipinho e você não sabe da maior. Talvez você não saiba. O Felipe agora é gerente. Eu sei, eu dei os parabéns para ele lá Cara, no evento que você fez. Que maneiro. Agora Ele tem 22, 21? tem 22 anos, agora é gerente de uma... Tem ideia disso, gente? E outra coisa, um exemplar. Estuda, dedicado, comprometido. Dedicado, cara, não para e vambora. Qual que é a próxima data do Dia 9 de maio. 9 9 de maio teremos a nossa maior capacidade até o momento. Estamos com previsão de receber 300 profissionais do mercado imobiliário. São Vai Paulo ser- Alphaville. Alphaville, é um Alphaville. baita desafio. A gente não recebe somente corretores, mas incorporadores, arquitetos, gestores de tráfego. Então a gente porque na verdade o conteúdo, né, Gu, ele é muito abrangente, né? Sim. Ele serve para o corretor, mas quem está ali como arquiteto precisa se posicionar, precisa saber atender, precisa saber fechar o negócio. Então ele é muito dinâmico. E Gu, eu estudo demais. Eu estudo todo santo dia. Tem um cara disciplinado. Eu tu sou é um cara fora da disciplinado. curva, cara. Eu E assim, estudo. olha só como que são as coisas. Eu lembro da metodologia, eu lembro de tudo, porque de fato é muito bom. Tá? É um treinamento em que inclusive ganhou a premiação. O Ganhou a prêmio, premiação. o Oscar O do Oscar mercado imobiliário. imobiliário ganhou, Não é o cara. checkmate. Fala aí, the Sério? Oscar goes to... The Oscar goes to... The- Braga! Eu não entendo nada, mas é isso aí. E And the assim, Oscar. ganhou o Oscar lá, ganhou, entre outros eventos também bacanas, tanto acho que era do Missão Alto Padrão e o outro era o Cúpula. Então eu vou deixar o link aqui, tá, Augusto? Eu vou deixar o link aqui também do evento para você, se você quer adquirir aí o teu ingresso, basta você acessar também no link que vai estar aqui, tanto no YouTube quanto no Spotify. E, inclusive, é super acessível, cara. pelo amor de Demais, Deus. demais. Se a Não, gente for parar É para pensar... super acessível, então vale a pena você garantir. E na próxima também eu vou estar 9 de maio. 9 de maio. 9 de maio eu também vou estar lá junto com Augusto Braga, aprendendo com ele. Augusto, cara, muito obrigado pela tua participação aqui, Dá vontade cara. de ficar mais, Você tá né? maluco. Nós vamos ter parte 2, Isso é parte só o 3. começo. Tem que fazer a parte Teremos 2. segunda, Porque sabe qual é a parte terceira, Eu 2? sou desses. Sabe qual é a parte 2? Que a gente pode entrar mais em técnica de venda. Boa. Atendimento, Atendimento, fechamento. negociação, E uma coisa que você fala muito bem, domina, WhatsApp.
Ah, gente, meus amigos e minhas amigas, você que está assistindo esse podcast. Ô, meu irmão. Eu vou dar um exemplo agora, tá? Eu estava 2 dias atrás, para você entender, acho que todo mundo já entende, mas as pessoas entendem, mas não praticam. Eu tô no meio da academia, no meio do treino, cara, negociando pelo WhatsApp. Perfeito. Então, assim, você precisa aprender a utilizar o WhatsApp. Você precisa saber falar, você precisa utilizar as palavras certas, você precisa entender qual o momento certo do cliente que ele está no celular. A gente sabe que hoje, enquanto o cliente fala com você, tem quantas notificações? Banco, família, Várias. aplicativo, isso e aquilo. Então você tem que entender aquele momento e fazer daquele estratégico 5 minutos, que é o momento que você pode fechar uma Tá te venda. dando E atenção. aí, vamos fazer parte 2 mesmo? Tem parte 2. Irmão, ó, esse tem Quanto parte 2, ó. conhecimento. Vamos ver quando que vamos ter parte 2 do Augusto. E tem algumas técnicas. O cliente não me responde mais no WhatsApp. Tem um Tem uns textinho negocinho matador. bom, Tem uns negocinho bom. Tem. Faz o seguinte, garanta tua vaga pro ingresso, tá? Vai ter parte 2 aqui do nosso podcast. Você gostou do nosso convidado, Palomita? Só um pouquinho só. É, mas também você não ia falar mal Pelo também do amor. convidado, né? Não, É. exato, tô sendo paga pra ele. Maravilhoso, maravilhoso. Não, assim, eu sou fanzaço do Gu, né? Eu acho que é um cara humilde, extrovertido, comprometido, focado e tem uma família linda. Eu sou puxa-saco da filha dele. É, tira foto, é fotógrafo da minha Eu sou fotógrafo da filha Fotógrafo dele. da minha filha. Eu tô aqui para poder te agradecer, cara. O trabalho que você faz, as vidas que você impacta, a energia que você traz para o nosso mercado. Você é necessário para o nosso mercado. Falou isso, me sinto honrado O por que você fez no evento, eu falei e repito, só o Gustavo poderia fazer. Então, assim, você é um cara que traz essa alegria, esse entusiasmo, e eu tenho certeza que todo mundo que te acompanha, que assiste seu podcast, seus treinamentos, seu evento, sabe como isso significa para você. E para quem fala, é curso, cara, vocês não têm ideia do trabalho que dá. Pô, Mas vocês não têm ideia das Pô. vidas que são impactadas. Transformadas. E assim, porque a gente não tem muita noção, né? Mas o que você faz é extremamente Cara, me sinto necessário. muito feliz pela tua mensagem, porque você é um cara que eu admiro muito, um grande professor, o meu mentor. E assim, é recíproco, cara. Eu tenho certeza que 2024, os próximos anos aí, vamos voar ainda mais. Ainda mais. Aprendo muito com você, aprendo muito com todas as pessoas, aprendo com os meus alunos. Eu desconfio de quem ensina e nunca aprende. Uau. Eu desconfio. Uau! Augusto Humildade, Braga, galera! é isso. Siga aí no canal do YouTube, como que é, ô Palomita? Tô precisando voltar, né? Se inscreva, É. siga, assine. Vai lá no Spotify, manda coloca carta. 5 estrelinhas lá na avaliação, que é importante pra Avalia-nos. gente. Demais, Se por inscreva favor. no YouTube Comenta. aí, compartilha isso. Você Envia quer saber como é que a perguntas gente também. pode fazer que nem Netflix pro próximo capítulo? E aí? Augusto Braga, o que você está fazendo em São Paulo? Que Quais são as isso? estratégias? Caramba, a gente nem falou nisso, é verdade. Quais são as casas? É. O que você está aprontando em São Paulo? Vai ter o Tivemos parte 2. pouquíssimo, Infelizmente eu não tem consigo que falar ter. Não, agora. não consegue falar agora. Inclusive, Next ele mudou. season, Ele próxima saiu. temporada. Isso, de Alphaville pra São Paulo a gente vai falar. É Beijo. isso, é sobre. Beijo. Bora!